paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na nossa penúltima lição aqui da classe dos adultos, lição de número 12, onde nós vamos estudar sobre a mordomia da terra. E estamos falando hoje da cidade de Belmonte, extremo sul da Bahia, onde nós estamos aqui ministrando algumas aulas sobre a Escola Bíblica Dominical. É um prazer enorme estar com você. E é claro que eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, passar a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter um prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, seu joinha, deixa aí também o seu comentário. Isso é uma bênção de Deus. Quero lembrar você que você pode pegar essa lição, jogar nos grupos de WhatsApp da sua igreja para ajudar a gente a chegar mais longe, e também estamos disponibilizando todo o material dessa videoaula, tá bom? É só você clicar no link na descrição e baixar à vontade da maneira que você bem desejar. Hoje nós vamos estudar sobre a mordomia do cuidado da terra. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos adultos. Vamos estudar sobre a mordomia do cuidado com a terra. Estamos finalizando o nosso trimestre. E é claro que é muito importante você iniciar a sua aula apresentando para os seus alunos o texto bíblico da lição. Lembre-se que você é servo da palavra. Observa também que a sua lição possui aí 3 objetivos específicos. Fique atento que a sua lição ela possui aí 3 pontos. E é muito importante você apresentar os 3 pontos para os seus alunos, tá bom? O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O homem foi criado para ser um mordomo de Deus. Esse é o primeiro ponto aqui da classe dos adultos. Lembrando a você que esse ponto tem 2 divisões, 2 subtópicos. E é muito importante você ficar atento a esses subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O homem foi criado por Deus para ser o mordomo da terra. Esse é o nosso primeiro subtópico. E estamos observando esse cuidado que Deus tem com a criação, esse cuidado que Deus tem também com a terra. Qual é o nosso papel como cristãos? É muito importante a gente ter essa ideia, até mesmo para poder passar aos nossos alunos. Pela fé e também pelo registro das Escrituras, nós acreditamos, à luz da palavra de Deus, que Deus chamou o homem para ser o seu mordomo. O mordomo da criação, o mordomo da obra de Deus. E é interessante que Deus chama o homem com esse legado, com esse cuidado. Deus chama tanto o homem como a mulher para dominarem, cuidarem dessa criação que Deus planejou. De acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 3, é muito importante você ler esse texto bíblico com os seus alunos. A palavra de Deus nos afirma que Deus criou o universo, todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Esse nosso Deus é poderoso. O haja de Deus é um haja criativo, o haja da criação. E o próprio escritor da Epístola aos Hebreus afirma isso para a gente. E de acordo com Apocalipse capítulo 4, versículo 11, o texto bíblico faz questão de dizer que todas as coisas criadas rendem ao Senhor glória, porque Ele é digno de glória, e a Ele todo louvor e adoração. E como mordomos, nós devemos trabalhar nesse cuidado. Além desse cuidado, devemos também exaltá-lo pelo seu poder, pelo seu trabalho, por tudo que Ele fez. Sabendo disso, vamos avançar para o segundo subtópico aqui do ponto de número 1, que vai continuar trabalhando esse argumento com você na Escola Bíblica Dominical. A terra habitável. Esse é o nosso segundo subtópico. Deus criou a terra para ser habitável. Deus criou esse planeta, a criação, com todas essas belezas para ser habitado. E é interessante que a gente observa, de acordo com a palavra de Deus, que isso é plano, projeto do Senhor, do nosso Criador. E a própria palavra de Deus descreve que Deus deu autorização, permitiu aos homens para poder desfrutar de todas as obras da sua criação, desse planeta maravilhoso
a qual nós vivemos. Isaías 45:18 traz para a gente essa ideia. O próprio profeta registra que o nosso Deus criou a terra para ser habitada. E é interessante isso aqui. Deus criou você, criou a mim, criou todos os homens para habitarem na terra, desfrutar desse planeta maravilhoso. Claro que devemos desfrutar com consciência, com responsabilidade, com cuidado, porque isso não é nosso, mas é de Deus. Deus nos dá autorização para desfrutar das belezas da terra, das belezas do nosso país, das belezas que Ele nos permite exatamente desfrutar. E claro, além de desfrutar, cuidar, tendo esse cuidado como mordomos para a glória de Deus. Finalizando o primeiro ponto, vamos avançar então para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto. Esse segundo ponto ele tem aí 3 subtópicos, é muito importante você estar atento a isso. Deus concedeu a terra aos homens, Deus concedeu esse planeta aos homens. Esse é o nosso segundo ponto, ele tem 3 subtópicos. O primeiro vai tratar sobre o seguinte assunto. A terra é do Senhor, esse é o nosso primeiro subtópico. É importante você ler Salmos 24, versículo 1 em sala de aula. Deus cria a terra e Ele permite que os homens desfrutem. Salmo 115, versículo 16, está escrito que Deus confiou esse planeta, Deus confiou a terra aos homens, confiou a mim e você. E nesse sentido, nós entendemos que o Criador espera que nós cumpramos com o nosso papel, no zelo, no cuidado, na preparação, exatamente no plantio, nesse desfrutar desse planeta maravilhoso. E aí traz a ideia do nosso cuidado como cristãos do meio ambiente. Nós precisamos zelar exatamente de todas as belezas que Deus nos confiou. Como mordomos, nós temos esse papel, o papel do zelo, o papel do cuidado, o papel da proteção, para podermos desfrutar dessas bênçãos. Avançando, vamos para o segundo subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBD. A natureza é uma dádiva da graça de Deus, esse é o nosso segundo subtópico. Atos capítulo 17, versículo 25, o próprio apóstolo Paulo traz essa mensagem pregando aos irmãos ali em Atenas, no Areópago. E ele traz essa ideia que é Deus que nos dá a permissão de respirar. É de Deus essa permissão para viver e é de Deus essa permissão para poder aproveitar essa graça. Mateus capítulo 5, versículo 45. É de Deus essa permissão para viver e, claro, essa dádiva do fruto da terra, essa dádiva da criação. E o nosso papel é esse zelar. E é interessante que Deus dá esse cuidado não somente para nós que somos cristãos, mas até para aquele que também não é cristão. Deus permite que o sol, essa permissão maravilhosa, seja também apresentado e dado como graça para os homens bons e maus, o fruto da terra para os bons e os maus. Deus nos dá essa graça por permissão e bondade. A missão de governar a terra, esse é o nosso terceiro subtópico. A terra, toda a criação, todas as coisas foram criadas por Deus. Tudo é dele. Além de ser dele, tudo pertence à sua vontade e ao seu desejo. O próprio texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, primeiro versículo da Bíblia, diz que Deus é um Deus criador. Deus é um Deus que exerce a sua vontade e o seu desejo. Salmo 104, versículo 30, a própria palavra de Deus diz que Ele cria todas as coisas pela sua vontade, o desejo também do seu Espírito em trabalhar em nós. Isso quer dizer que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, também é criador. Ele age dessa vontade divina. Ele é o dono, mas nós somos os mordomos. Nós devemos cuidar e zelar de toda a criação, preservar as coisas de Deus. Finalizando esse ponto, gente, apresente aos seus alunos o terceiro. É claro que eu quero lembrar você que a gente está disponibilizando o material dessa aula aí no link na descrição, tá bom?
fica à vontade para você baixar da maneira que você desejar. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: o homem e a sua relação com a terra. Esse é o nosso terceiro ponto da nossa lição. Ele tem 3 subtópicos para a gente poder trabalhar com os nossos alunos na escola dominical. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: a terra antes do homem. Esse é o nosso primeiro subtópico. Vai tratar exatamente essa ideia em que a Bíblia afirma para a gente, nós acreditamos nela, que Deus criou todas as coisas. Deus então cria o jardim do Éden. E a própria palavra de Deus faz questão de dizer que naquele período não chovia. O que acontecia era um vapor que subia da terra. Plano e obra da criação de Deus. Tudo foi feito perfeito. É importante você ler o texto bíblico. Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6 com seus alunos. Você vai descrever em sala de aula nesse primeiro subtópico que tudo foi criado perfeito. O Éden era perfeito, lindo, preparado por Deus antes do homem. Avança então para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a terra depois da criação do homem. Deus cria tudo perfeito, como nós já observamos, mas depois da criação do homem, há aqui um papel para o ser humano. Papel para o primeiro casal: serem mordomos, cuidarem desse cultivo, cuidarem dessa bênção e dessa graça que Deus nos permite. E de acordo com Gênesis capítulos 2, versículos 7 e 8, Deus cria o homem para trabalhar exatamente nessa ecologia, para trabalhar exatamente nesse cuidado, nessa preservação de todas as coisas. E de acordo com Gênesis 2:9, após a criação do homem, Deus então traz essa responsabilidade para o ser humano, de cuidar da terra e lavrá-la. É importante você ler outro texto bíblico, Gênesis 2:15. Faça essa leitura em sala de aula. Então Deus dá essa responsabilidade para o homem, para ter esse cuidado, para cuidar da natureza, para cuidar da criação. Avançando, vamos para o terceiro subtópico aqui do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a terra depois da queda. Antes da queda, você percebe que tudo foi criado perfeito. Deus dá então a responsabilidade para o ser humano. É a partir daí que o homem então passa a nomear todas as coisas. E agora, no terceiro subtópico, você vai entender que a terra também sofre com a queda por causa do pecado. O pecado contamina a criação. Não só contamina o homem, mas toda a criação, toda a obra em que Deus planejou essa graça. Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz que por causa do pecado a terra foi afetada. Por causa da desobediência do homem e também da mulher, desse primeiro casal, do ser humano, a terra sofreu a consequência do pecado. A terra sofreu essa consequência por causa da queda. E de acordo com Romanos, capítulo 8, versículo 20 e 21, está escrito que por causa do pecado a terra geme dores. É interessante que a própria palavra de Deus faz questão de dizer que algo espiritual afeta no algo moral. É interessante que a Bíblia faz questão de dizer que algo espiritual acaba afetando na criação. É interessante que a Bíblia faz questão de dizer que algo espiritual acaba afetando a criação, afetando essa obra de Deus, afetando a terra. Finalizando o terceiro ponto, vamos então para o quarto ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a mordomia do meio ambiente. Qual é o nosso cuidado com o meio ambiente? Esse é o nosso quarto ponto. Ele tem 3 subtópicos e vamos trabalhar um a um. O primeiro vai falar sobre o seguinte assunto: a falha do homem como mordomo da terra. A própria Bíblia faz questão de dizer que nós precisamos observar isso nesse primeiro subtópico do quarto ponto, que o homem falhou no papel em que Deus estabeleceu. Na realidade, ao invés dele cuidar da terra, preservar, pela sua ganância e pela sua vontade e orgulho, o homem então passou a explorar a terra. E explorando a terra por causa da avareza, a terra passa a sofrer essas consequências do pecado. Leia o texto bíblico que está na palavra de Deus. 1
Timóteo capítulo 6, versículo 10 com os seus alunos. Você vai perceber exatamente que a terra sofre essa consequência de exploração humana. E é por isso que nós precisamos trazer essa consciência para a escola bíblica dominical. O nosso papel é cuidar do meio ambiente, cuidar da criação. Nós precisamos preservar toda essa criação que Deus nos trouxe esse cuidado. O próprio texto bíblico também faz questão de dizer que o homem, pela sua avareza, acaba perdendo a consciência e destruindo a obra da criação que Deus lhe concedeu para a sua própria sobrevivência. Olha o que Jó apresenta para a gente. Jó capítulo 24, versículo 12. Leia com seus olhos. A degradação da terra. Esse é o nosso segundo subtópico aqui do quarto ponto. A degradação da terra é resultado do pecado. Também uma obra maligna por trás disso. De acordo com Jó capítulo 2, versículo 1 e 2, a própria palavra de Deus faz questão de dizer que Satanás é o inimigo das nossas almas. Ele luta contra o homem na criação. Ele provoca tragédias espirituais, morais, físicas, destruições por causa dessa vontade maligna que ele possui. E essa destruição pecaminosa, provocada também por influência maligna, acaba afetando a criação, acaba afetando aquilo que Deus criou com toda beleza, vontade e graça. Finalizando, vamos para o terceiro e último subtópico, que vai tratar sobre o seguinte: a restauração da terra. Esse é o nosso terceiro e último subtópico. A palavra de Deus apresenta essa restauração. Essa restauração é plano de Deus e projeto de Deus. A própria Escritura faz questão de dizer que vai acontecer o milênio, o reino ao qual Jesus Cristo governará toda a terra, agora restaurada. Essa terra restaurada será a apresentação do modelo ao qual Deus preparou desde a obra da criação, para que o homem venha entender que Deus é um Deus criador. Mas é importante a gente detalhar que a nossa lição de hoje ela não fala a respeito do milênio, essa ideia de doutrina milenar. Isso é assunto para outra aula. Mas a própria palavra de Deus nos traz essa profecia, essa ideia de restauração, onde nós, os salvos em Cristo Jesus, governaremos. E além de governar, nós vamos desfrutar dessas bênçãos transformados em Deus. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com essa videoaula. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço a você. E é claro que eu quero lembrar você que as aulas do quarto trimestre já estão disponíveis no nosso canal. Fique à vontade para você já acessar e assistir. Tchau, tchau, gente.